Eu posso fazer, Gelson. Faz para nós, Celina. Querido Pai, é com muita alegria, muita gratidão que te pedimos permissão para essa atividade da noite de hoje, envolvendo-nos a todos, envolvendo o Fabrício, onde ele se encontra, permitindo, Senhor, que Jesus, teu Filho bem-amado, possa adentrar aos nossos sentimentos, atuar nos nossos corações e fazer com que possamos todos conectarmos com esse objetivo de engrandecimento moral e recebermos essas instruções tão valiosas para a nossa alma. Agradecemos muito a Ti, Jesus, por estar conosco, nos envolvendo psiquicamente. Agradecemos muito a Joana de Ângeles, a todos os espíritos que o Gelson cita a cada reunião, que são trabalhadores comprometidos com o seu trabalho, com esse trabalho, dos que eu conheço, a doutora Marlene Nobre. Agradecemos a cada um e pedimos a todos eles que nos envolvam com a sua paz, que nos protejam nas nossas necessidades desse instante, para que cada um possa receber os benefícios desse aprendizado. Agradecemos nossos guias protetores que estão lado a lado conosco. Agradecemos todos os espíritos aprendizes como nós, que estudam juntamente. E assim, com essa infinita gratidão, pedimos apoio espiritual para o Fabrício, mais uma vez, e para o Gelson, que serão os instrumentos de receptibilidade do alto para nos transmitir. Muito, muito obrigada a cada um, muito obrigada a Deus, e com a vossa permissão e o auxílio de todos os vossos mensageiros, iniciamos o trabalho de agora. Amém. Valeu, Vânia. Muito bem. Então, Valeu, gente. Vânia. Muito obrigada. Nada, querida. O nosso tema dessa noite, né? Então, o item 13, situações de conflito. E eu gostaria de começar com um tema importante que a Joana nos coloca a partir do Momento de Saúde, capítulo 8, né? Que é sobre a questão da insatisfação e das utopias. Porque uma das questões que mina muitos processos internos da gente e abre caminho uma série de desagregação psicológica, espiritual, é a insatisfação. Eu gostaria de começar a pensar com vocês, de uma certa maneira, o que é para vocês essa insatisfação, o que está por trás, o que move a dinâmica da insatisfação. Alguém tem uma ideia, alguma ideia? Eu diria que é um resultado da expectation, como é que a gente fala? Expectativa? Isso. Como é que fala mesmo? Esqueci. Expectativa? Expectativa, isso. Desculpa. Uhum. Bem, mas tem gente que a gente tem expectativa, né? A Joana vai colocar, né, no ser consciente essa questão do fracasso e do êxito, né? Que é uma outra questão que a gente envolve, com certeza, também a nossa realidade, né? Então, de certa maneira, todos nós, é natural que a gente crie expectativas, é natural que essas expectativas nem sempre vão ser preenchidas, a gente vai se frustrar, né? A gente não vai conseguir ter isso, o fracasso faz parte da nossa trajetória, e não é por causa que essas expectativas não sejam preenchidas, né, que a gente não vai conseguir, vai ficar insatisfeito, né? Então, a gente podia ter que elaborar um pouquinho mais essa ideia. Falta de aceitação. Uhum. Falta de aceitação?
Vamos pensar junto. Ana Paula quer trazer alguma coisa também? Eu ia falar a falta de fé, né? De confiança na justiça divina, né? Na confiança no que tem que acontecer, né? O que está acontecendo tem que acontecer. Então a gente se revolta, fica revoltado porque não acontece do jeito da gente. Daí entra o egoísmo, né? Tem que ser do meu jeito, no meu tempo. Não é assim, né? A vontade maior do universo não é importante, né? Tem que ser aquilo que eu queria. Princípio. Certo. Vânia? Eu li aqui que ela fala, né, que a gente evita assumir a própria realidade, né? Então a gente tem um movimento de evasão, de fuga, né? Então a gente constrói uma outra realidade, aquela idealiza uma outra realidade fictícia, né? Mas que não consegue se tornar realmente verdadeira, né? Realidade. E por isso a gente cai como se fosse num círculo vicioso, né? A gente imagina uma coisa, aquilo é tudo fictício, aí a gente coloca essa expectativa em uma coisa não real, mas aquilo acaba não tendo muitas condições de realmente de acontecer, e aí a gente fica insatisfeito, e aí vai fazendo sempre o mesmo percurso, assim, eu entendi. Ok. Maria? Quer trazer alguma colaboração? Maria Cristina? Oi. Não, eu pensei aqui, pegando o gancho aí da Vânia e da Ana Paula, não é só a expectativa, mas é achar que a realidade está aquém daquilo que eu mereço. Acho que a questão da gente se achar mais merecedor do que a vida tem oferecido é que traz para nós essa insatisfação assim, revoltosa, né? É o que ela falou do egoísmo, né? Exato. Ok. Eunice? Oi. Não, eu acrescentaria que a falta de entendimento das nossas reais necessidades, daquilo que a gente realmente precisa, nos leva a buscar coisas que vão sempre gerar insatisfação também, seja por ficarmos perdidos ou por nunca satisfazermos aquilo porque nunca estamos buscando, ou não nunca, mas temos dificuldade de buscar o que realmente, né, necessitamos como espíritos, e aí a gente tem esses muitos objetivos transitórios que geram mais conflitos para nós. Acho que é um dos aspectos. Muito bem. A Joana vai colocar, né, no ser consciente que uma das questões da neurose é tu transferir fora de ti as necessidades e colocar isso em algum outro lugar, de uma maneira isso, em vez de poder ser contemplado, acaba gerando mais frustração, né? Isso é uma questão que ela coloca. Yara? Sem microfone ligado, tem que ligar o microfone. Bom, a questão da gente também não se sentir, não ter possibilidade de conseguir alguma coisa, sempre pôr culpa em alguma outra situação. Quando eu tiver isso, então eu posso trabalhar. Quando eu for, se eu fosse mais bonita, eu conseguiria isso. Quer dizer, sempre colocar como se a gente não tivesse condição de conseguir, como se estivesse do lado de fora, não olhando para dentro, tirando as suas forças próprias. Sim. Muito bem. Eu sou Li, quer trazer alguma coisa também? Era isso que ela até ri, porque era isso mesmo que eu ia falar, era o ser. Porque nós somos tão acomodados, né? Que o ser, a gente coloca assim, sempre um empecilho para algo, para alguma mudança. Pode ser medo também, claro, mas a maior parte das vezes é como está dizendo aqui, uma preguiça doida, e daí a pessoa coloca um monte de coisa no meio, é ser. Por isso que eu ri, porque ela falou exatamente o que eu estava pensando, essa moça agora.
Sim. A Joana, ela é muito, eu diria até muito categórica nas pessoas insatisfeitas, diz que as pessoas são irresponsáveis, são ingratos, que são rebeldes, que são preguiçosos, né? E que tende a criar anseios exagerados e irreais, né? Tudo isso ela coloca na questão da insatisfação. Mariana, quer trazer alguma coisa? Sim, o que eu acho interessante foi que no livro Momentos de Saúde, ela vem trazendo que, através do nosso autoconhecimento, que a gente vai achando a solução para isso, mas sendo honesto com a gente mesmo, né? E quando ela fala que impõe novos conceitos à vida e trabalha por vivenciá-los de forma edificante, e ela vai dizendo aquilo que você pode. Então, eu achei interessante isso, da gente poder já iniciar o trabalho, né, da mudança, olhando para dentro. Uhum, claro. Sandra? Olá, eu penso que na teoria é a confusão que a gente faz com a percepção do que é realmente a realização interior e o que é um triunfo que vem de fora. Então, acho que isso fica movendo a insatisfação que a gente não consegue atingir porque não dá para entender o que me realiza e o que vem de fora, o que é mais importante. Sim. Tudo isso que vocês estão trazendo são coisas bem, bem preciosas, né? E acho interessante. Então, a gente pudesse resumir isso a um descompasso, né, entre a carga de energia que a gente coloca em alguma coisa ou em alguém e o retorno dessa energia em relação ao anseio que a gente colocou lá, né? De preencher alguma coisa que nos é importante, que tem algum valor para a gente, né? Então, há um descompasso e há sempre uma certa, então, incompletude interna, né? Em função de que eu espero, ou eu almejo, ou eu coloquei uma expectativa, ou eu transferi uma responsabilidade, ou eu idealizei algo, eu botei muita energia no lugar errado. Enfim, há um movimento que é feito e isso, de uma maneira, não tem o retorno que esperado, né? Então, isso acontece. Eu vou dar alguns exemplos práticos para vocês, para a gente poder começar a pensar isso na vida da gente, né? Por exemplo, uma paciente, ela tinha uma relação muito idealizada com o pai, e esse pai ficou muito grande, e esse pai criou também uma falsa ideia dela, né? Porque como ela era filhinha do papai, ela achava que o pai ia dar conta de todas as necessidades dela, né? E ele deu a entender que ela merecia tudo, né? Que ela merecia as coisas né? Então, ela foi criando com essa visão infantil de que a vida, ela ia para o mundo e que ela era merecedora de tudo da vida e que ia ter um pai bom, né? Que ia preencher os anseios dela, né? Só que isso, obviamente, não aconteceu, porque a vida não é toda, né? Não é tudo de bom, ela não tem como receber da vida tudo que ela quer. Não existe esse pai bom, né? Não existe alguém ali para estar sempre a serviço dela, preencher a necessidade dela. Então, de uma certa maneira, o que acontece? Ela não queria abrir mão dessa coisa infantil, porque para se tornar adulto, a gente tem que abrir mão dessa imagem infantil, porque eu tenho que dar conta da vida, eu tenho que suar, sangrar, né, e chorar, né? Ou seja, a vida exige esforço, exige investimento, as coisas não vêm de maneira tão rápida assim, e às vezes não vêm, né?
Então, de uma certa maneira, existia uma luta interna, como se ela tivesse nessa birra, né? Porque a Joana falou que o insatisfeito é rebelde, porque ela achava que ela era merecedora. Lá no fundo tinha ainda aquela menina infantil, birrenta, que punha para a vida essa necessidade, porque o pai dela fez ela acreditar que ela era merecedora. E ela não queria abrir mão dessa fantasia, né? E ela transferiu isso muito para o marido. Como se ela transferiu esse pai, como se o marido tivesse que adivinhar as necessidades dela, adivinhar, contemplar as necessidades. E como ela tinha uma fragilidade interna que ela escondia dela, ficava mais complicado ainda, né? Porque, de uma maneira, ela se confrontar com isso era complicado, com essa sombra interna dela limitada. Então, ela ficava muito irritada com o marido, porque o marido não correspondia a essa figura idealizada. Ela transferiu para ele como esse pai que ela tinha, que fez um contrato, né, falso, como se ele tivesse todo ali, esteve presente, preenchendo os anseios dela. E como o marido não conseguia dar conta das necessidades dela, ela ficava muito... Ela tinha duas coisas. Ela tinha uma insatisfação permanente, interna, nada servia, e ela começou a ficar insatisfeita e muito irritada com o esposo, porque, de uma maneira, ele não correspondia àquela imagem do pai que ela transferiu para ele, né? Então, isso é um tipo de insatisfação. Uma outra exemplo de insatisfação, uma pessoa que se vigia muito, né? E queria dar sempre conta de uma imagem perfeita para o mundo. Ela tinha um cargo de muita responsabilidade e ela, de uma certa maneira, queria corresponder ao ideal do que esse cargo representava em termos de exigência, de dar conta de tudo que as implicações que ela achava que era importante em relação ao papel que ela ocupava nesse cargo, ou da fantasia que ela achava que as pessoas tinham dela, esperavam dela. Então, ela estava sempre muito ansiosa para dar conta de tudo, uma exigência que gerava um desgaste interno muito grande, preocupações excessivas, às vezes ela não dormia quando tinha alguma coisa para fazer, porque ela sempre estava com uma cobrança muito grande. Só que ela não tinha como responder a essa idealização, né? Ela não tinha como dar conta disso, porque era exagerado demais, né? Então, havia um descompasso entre a exigência idealizada dela, em cima dela mesmo, né? E a real natureza dela, que era mais frágil e mais limitada, porque humana, né? E que não dava conta de tudo aquilo, e mesmo porque o mundo não exigia aquilo. Isso era uma fantasia dela. Ela colocou uma idealização muito grande. Então, de uma maneira, havia como se uma insatisfação interna presente nela, fruto de uma certa exaustão energética, de querer ser aquilo que ela não é. Então, ela estava sempre dando para o mundo, achando que tinha que dar mais, e não contemplando as necessidades internas dela, não reconhecendo, né? Então, de uma certa maneira, essa insatisfação é por uma persona exagerada, que fazia ela viver uma imagem acima do que realmente ela podia, e que, na verdade, como eu falei para vocês, não era uma exigência do mundo, era uma exigência interna dela. Então, e isso gerava uma insatisfação. Então, ela, de uma maneira, não conseguia usufruir da vida porque não existia espaço nem para ela, né? Ela não dava espaço para ela respirar, para ser feliz, para ser acolhida, aceitar os limites, para poder reconhecer que tinha uma certa necessidade interna. Então, a gente vê dois tipos de insatisfação diferentes, né? Eu dei esses dois exemplos, podia dar outros exemplos para vocês, para, né, dar uma ideia. Uma insatisfação por uma infantilidade da pessoa, né? De exigir essa idealização projetada no pai, no mundo, no marido, numa fantasia que ela era merecedora de algo
o mundo tinha que dar para ela, e outra, uma insatisfação por uma exigência em cima dela mesma, negligenciar essas necessidades. Então, de uma certa maneira, o que tem aí, né? Ou a gente tem essa primeira opção da Joana aqui, que muitas vezes gera utopias exageradas, né? Ou seja, padrões de felicidade, de expectativas, como vocês colocaram, muito grande em cima de nós mesmos, mas em cima dos outros, né? Cria uma visão de realidade que é desmedida, né? E isso daí vai produzindo um desgosto, um inconformismo, porque a vida vai ficando destoa dessa expectativa e essa exigência que eu acabo gerando. No caso dessa primeira paciente, um exagero infantil de ser preenchida essa necessidade. No segundo aspecto, uma negligência interna consigo mesmo. Então, uma outra fonte de insatisfação é quando a gente negligencia e não reconhece as nossas necessidades internas. Isso também vai gerando insatisfação, principalmente quando tem algum aspecto realmente emocional ali não reconhecido, né? Os homens, quando não reconhecem suas ânimas, né? Algum estado emocional interno, um estado emocional que ele negligencia, ou as mulheres, quando negligenciam algum tipo de potencial ou anseios internos mais profundo, aquilo fica solto dentro da pessoa, como algo inconsciente, mas reverberando lá dentro. Então, de uma certa maneira, a insatisfação pode ser tanto em cima de algo irreal, exagerado, ou a insatisfação pode ser de algo real, mas é de real que foi negligenciado por nós, né? E por ser negligenciado, aquilo fica não reconhecida, gerando também esse tipo de, digamos assim, um certo azedume, um certo estado interno de incômodo, tem algo latente que está exigindo um reconhecimento, né? Então, essas duas coisas geram a insatisfação, e por isso que a Mariana colocou, né, que Joana traz, a importância de a gente poder realmente prestar atenção em nós mesmos, né? De poder realmente se examinar, como diz Joana, com coragem, para poder reconhecer se o problema é da nossa atitude infantil e exagerado, ou o problema da insatisfação é algo interno meu que eu escondi de mim mesmo, que eu tenho que reconhecer e olhar para aquela necessidade minha. Então, são dois aspectos importantes aí. Tá? Bem, não sei se tem alguém que quer falar mais alguma coisa em cima disso, senão eu vou adiante, né? Se podemos ir adiante? Bem, um outro aspecto que Joana coloca, que eu acho importante no material que gera conflito, situações de conflito, é realmente essa questão que está ligada à satisfação, que é esse tema do êxito e do fracasso, né? Porque, de maneira, existe também uma dimensão do conflito, é aquilo que a gente constrói enquanto imagem para nós mesmos, né? Porque, de uma certa maneira, realmente tem a ver com isso que a Kate colocou ali no chat, né? do materialismo, né? Muitas vezes a gente fica muito preso uma consciência coletiva, né, gente? Então, muito da fantasia de felicidade, de realização, de busca de autoafirmação de nós mesmos, fica naquilo que está ligado a uma visão de um ego poderoso, de um ego que tem conquistas materiais, rico, ou tenha um valor agregado ali, ligado ao mundo, uma beleza física, um tipo de... ou de um êxito profissional que redunda em sucesso, e etc. Então, de uma certa maneira, ela vai trazendo essa questão do êxito,
como sendo uma questão que aparece muito na dinâmica das pessoas, né? E, ao mesmo tempo, né, consequentemente, a ideia de fracasso, né, que é inerente. Né? Quanto mais a gente cria objetivos, né, que são fora de nós, né, mais a sensação de fracasso acontece. De duas maneiras. Ou porque a gente não consegue realizar, né, esses anseios coletivos e se sente à margem da sociedade, ou a gente consegue realizar esses anseios, tem o êxito do mundo, mas isso não dá sentido à nossa vida, fica um vazio existencial que acaba gerando, de uma certa maneira, também uma infelicidade, como diz Joana, porque, de uma certa maneira, fica uma dicotomia entre o mundo interno e o mundo externo, porque, em vez do indivíduo buscar um trabalho com o seu mundo interno, né, ela diz que, de uma certa forma, o ser imaturo ele vai investindo nesses valores coletivos ligados à competição, ao destaque, de padrões dados pela aparência, pelo mundo coletivo, e aí ele vai se perdendo dele mesmo, né? Vai se perdendo a conexão com a sua própria alma, e isso pode ser que, num primeiro momento, ele não sinta, porque está fascinado, né? Ele está tão identificado com as coisas coletivas que ele não sente naquele momento essa ruptura com a sua conexão, mas vai deixando um vazio existencial, né? E, em algum momento, mesmo que ele logre o triunfo, diz a Joana, né, e tenha os aplausos do mundo, em algum momento isso não vai sustentar. Né? E aí a Joana fala que as criaturas são as suas necessidades. Aonde a gente coloca a nossa necessidade? Essa é uma questão bem importante do ponto de vista psicológico. Quais são as minhas necessidades reais? Né? E quais são as minhas necessidades que não são tão reais assim, mas que eu acredito que sejam minhas necessidades, né? Que eu formulei como se fossem verdadeiras, mas que realmente ele não sustenta, né? Então, essa é uma questão bem importante do ponto de vista psicológico. E aí ela vai inverter depois, né? Isso que a Denise está colocando no chat, né? Que o sucesso não é o sucesso externo do mundo, mas o êxito está na vitória sobre si mesmo, né? E o fracasso do mundo não é o fracasso verdadeiro, que o fracasso verdadeiro, do ponto de vista espiritual, o fracasso não é tu não conquistar as coisas materiais, mas o fracasso está ligado à questão dos anseios do ego dela, vai colocar assim, né? Desse ego que é o domínio. Então, o fracasso é ser dominado pelo ego e ficar preso de uma imagem superficial de um ego identificado com a persona, com a consciência coletiva. O êxito para ela é encontro, né? E esse êxito verdadeiro, né, que não é o do mundo, gera paz, né? Gera paz porque é o êxito daquele que vai realmente encontrando a si mesmo e fazendo essa conexão com o mundo interno, porque o fracasso vai gerando inquietação, mesmo que eu me realize fora do mundo. Eu posso ser muito realizado do ponto de vista material, mas fracassado enquanto meu projeto reencarnatório, né, gente? Né? E, de uma certa maneira, a nossa consciência, né, ali, né, nos ocupando e dizendo, tu está em falta contigo mesmo, né? Tu fracassou na tua vida, fracassou no teu caminho. Porque a gente fica muito preso nas tarefas da vida, né? Sou fracassado porque eu não consegui realizar tal projeto, eu me sinto culpado porque eu não consegui dar conta, como eu queria, da educação dos meus filhos, eu me sinto fracassado. Isso tudo pode ter um valor, né, gente? Eu não quero tirar o valor dessas coisas, mas a questão do fracasso, às vezes, está muito menos nas tarefas que a gente realiza e mais nas atitudes internas que nos compromete com a vida a partir do projeto reencarnatório, que é o compromisso, acima de tudo, de cada um. Né?
Alguém quer trazer mais alguma questão em relação a isso? Silvia? Sim, Gerson. Oi. Realmente, isso que você está falando, a questão, porque tudo que a gente faz sucesso fora da gente, por mais sucesso que você tenha, é sempre um vazio, porque esse ponto que você falou realmente da reencarnação, que é o trabalho que nós devemos fazer, a gente se distancia da gente mesmo. E uma coisa que a Giovana disse, que ela disse que o problema, que às vezes é controlado pela sombra, que é a questão da indisciplina, porque isso é questão da gente não se conhecer a si mesmo e não fazer o esforço, porque é um esforço que você tem, é uma coisa consciente, é uma decisão consciente, a gente tem que fazer de nos conhecermos, de nos melhorarmos e nos crescermos, que a Joana diz, né, para nós conseguirmos chegar a uma consciência cósmica. E não importa o quanto a gente tem sucesso do lado de fora, eu acho que, inclusive, principalmente nessa sociedade que nós estamos vivendo agora, que é tudo fora, tudo é supérfluo, essas celebridades, são pessoas assim, que não têm, às vezes, background nenhum em nada, e de repente ficam milionárias e ficam famosas, e eles se perdem em operação plástica, em drogas, e é sempre aquele vazio procurando sempre mais, e tenho tido números assim terríveis de suicídio nesse meio. Aqui na Inglaterra, por exemplo, tem 2 pessoas que eu me lembro, que pessoas que ficaram assim famosas de aparecer num programa tipo Big Brother, e que acabaram se suicidando, jovens e tudo, e porque realmente a gente não aprende o valor de que nós somos, né? E isso que é difícil também, porque a sociedade, de certa forma, que você falou do coletivo, impõe certas coisas na gente, que você pode ser uma pessoa boa, tranquila, trabalhando no seu eu, mas, de certa forma, eu acho que, para mim, por exemplo, seria esse o problema, que você está tentando se conhecer, se trabalhar em você, mas o mundo ao teu redor te considera um nada. E acho que é a questão de ter aquela força dentro da gente de conseguir sobrepassar isso, porque esse é um grande dos problemas também, né? Claro. Que acho que às vezes a gente enfrenta. É difícil, né, Silvia, ser rejeitado e não se sentir integrado, né? Mesmo que a gente sabe que esse mundo é falso, né? As nossas carências afetivas fazem que a gente quer se sentir pertencendo ao mundo, né? Então, suportar esse não reconhecimento e essa rejeição do mundo exige da gente realmente uma firmeza espiritual e uma consciência daquilo que o mundo não pode nos dar, né? Realmente a gente não pode esperar do mundo. E isso é um exercício importante da gente, nem sempre muito fácil, né? E é difícil para a gente viver nessa situação. Eu tenho experiência própria disso, de ter tido emprego, ganhar financiamento, mas você vai sair? Que absurdo! Como é que você pode sair? Você vai fazer espiritismo? Foi uma coisa assim de pessoas fazer comentário até que iam me ver vender no jornal das pessoas que não têm casa para morar aqui, sabe? Uhum. Que imagine só, né? A gente pode fazer qualquer outra coisa, não precisa se tornar, mas é uma coisa assim quase que chocante que você não espera, porque de repente a tua valorização, o que você acha que você vai aprender, o que você vai ganhar espiritualmente, é difícil de falar isso para as pessoas, inclusive tem gente que se afasta, que graças a Deus também, né? Uhum. Mas é uma coisa assim que nós temos que encontrar muita força dentro de nós também para seguir, nos autoconhecermos melhor e tudo. Sorry. Muito bem, Sara. Também que a gente tem a Joana. Sorry, desculpe. Posso agora, rapidinho? Pode, Sara. Que eu estava observando a Mariana e agora indo no gancho da Silvia. Eu estou gostando muito de um livro, né? Fora o que eu estou lendo da série psicológica, não se preocupe, professor. É O Caminho das Virtudes, do Jason, tu conhece, eu acho. E eu estou muito envolvida com o livro, porque eu estou aprendendo uma coisa fantástica. Ele fala muito nós observar os nossos comportamentos.
Então, o problema não é do mundo, o problema é nosso. Se nós começarmos a nos observar, é duro, como tu disse, mas as pessoas, o que elas pensam, o que elas deixam de pensar, não vai nos atingir tanto com o tempo. É tudo autoconhecimento. Quando a Mariana expôs aí, eu achei muito claro. Não é o mundo, ele nos cobra, mas quando nós começamos realmente a confiar em nós, que demora bastante, as pessoas podem falar o que quiser, daí a gente vai estar mais firme e com essa vontade, essa sede de se tornar melhor interiormente. Uhum. Eu não sei, eu acho que o caminho é esse, porque se eu não sei quem eu sou, o outro vai chegar a me dizer o que eu tenho que fazer, eu vou aceitar, ou vai me ignorar, eu vou ficar frustrado, mas quando eu estou bem comigo mesma, talvez o outro está mal com ele, que está despejando alguma coisa em cima de mim. Demora, mas quando a gente se dá por conta, a gente fica mais feliz, quando a gente se sente mais firme dentro de nós. A gente descobre o bem e o mal. Sim. Então, não sei, para mim, eu acho que o caminho é esse mesmo, não tem outra saída, se não ser se conhecer interiormente. Muito bem. Vânia? Eu anotei aqui o seguinte, que a gente acaba perdendo o senso de avaliar a realidade, né? E acabamos nos ferindo, porque não conseguimos avaliar a realidade mais de forma correta, né? E essa projeção, essa transferência na realidade para o outro, eu entendi aqui que ela explica que é como se fosse uma bengala psíquica, né? E que essas bengalas, elas podem acabar se transformando numa neurose também, né? Vai naquele extremo, e que é, na realidade, um movimento de autopunição, né? Porque a gente acaba se ferindo mesmo. E quando a gente não encontra uma forma de colocar a culpa no outro, na sociedade ou na situação, a gente começa a se voltar cada vez mais para fora, né? Então, assim, sempre mais para fora, em vez de fazer aquele caminho, de fazer o caminho contrário. Os dois caminhos são terríveis, né, Vânia? Porque tem um conflito não trabalhado, um conflito que não é conscientizado, não é reconhecido e não é aceito por nós. A gente se debate, se pune, né? Se combate a nós mesmos, né? Pela culpa, ou a gente acaba transferindo a culpa para o mundo, né? A gente vê isso que as pessoas que sofreram agressões na infância, né? Ou elas se sentem culpadas, se sentem como alguma coisa errada nelas para ter sofrido violência, e elas assumem a culpa como elas e começam a se punir porque então eu sou mal, ou porque eu sou uma pessoa que não merece, porque o mundo não me trata mal, ou me puniu, é porque tem alguma coisa errada comigo. Ou a pessoa acha que tem alguma coisa, ou ela cobra do mundo aquela agressão, transfere para o mundo e vai daí maltratar o mundo, ou vai botar toda a raiva dela no mundo, o que fizeram com ela. Então, tanto a projeção no mundo, né, e transferir a culpa para os outros, como também ficar nesse processo de autopunição por uma culpa, são processos geradores de neurose, né? São formas diferentes, mas as duas dinâmicas são perturbadoras e desagregadoras do ponto de vista da saúde mental. Obrigada. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Eu ia falar, eu tinha levantado a mão, mas é que daí até já passou. Eu tinha pensado naquilo que se nós, aquela palavra interessante, eu fui procurar no dicionário, heliotropismo, se nós, toda essa situação que nós vivemos, chegando todo o fracasso, a neurose e coisas piores ainda,
Se nós temos... O heliotropismo, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, só eu que não sabia, mas o vegetal se move, ainda a semente, criando as raízes, contornando obstáculos, desviando até as rotas para atingir o objetivo de sair para a terra, para o ar, em direção do sol, para a luz, a fotossíntese, né, para se criar, acontecer a fotossíntese. E então daí o objetivo foi alcançado. E colocamos isso aí, nós somos seres do Criador, junto com a natureza, né? Então, realmente toda essa frustração que nós temos, que vivemos no nosso mundo, aliás, nós fazemos a nossa própria frustração, não adianta querer culpar situações, porque somos nós mesmos, né? Então, é justamente isso, nós esquecemos. Aqui é onde fala, ela fala bonito, a Madre fala de uma forma tão bonita aqui ela fala assim, possuidor, na página 54, possuidor de recursos e potências. Perdão, é o ser consciente, não é nesse que nós estamos? Tá. Ou já foi para não, pode ser. Pode ser. Então, aqui, possuidor, na página 54, possuidor de recursos e potências não dimensionadas, o ser desabrocha e cresce sob as condições que lhe são inerentes, cabendo-lhe seguir o heliotropismo superior que o leva à sua destinação gloriosa. Gente, que isso aí é coisa para a gente pensar bem profundamente, porque está dentro de nós, nós sabemos que está dentro de nós, né? Essa semente espiritual. Se tem a sementinha lá, né, que nós ajudamos a florzinha a florir, ou então o trigo a crescer, e depois ele vai sozinho, né, e procurando o sol, procurando... nós temos mais do que nunca a condição dentro de nós de fazer essa mudança dentro de nós. Então, quando a Silvia estava falando, eu pensei, meu Deus, é a fé, falta a fé dentro de nós, ela precisa se firmar de uma forma forte, senão realmente nós somos fritos nesse mundo que nós estamos vivendo agora. Era isso, mas eu sei que eu fiquei atrasado, porque não queria comentar. Ficou um pouquinho atrasado, mas pelo menos eu comentei. Ficou um pouquinho fora, né? Mas não tem problema, Sueli. Acho importante isso, porque realmente a Joana depois vai usar o termo deltropismo, né? Que ela vai comparar esse anseio da planta pela luz, né, pelo que é melhor para ela, esse anseio da alma por Deus, né? Então, de uma certa maneira, há um movimento inconsciente nosso a busca desse deltropismo. Se a gente conseguia fazer isso de maneira consciente, né, e assumir que, de certa maneira, nossa alma anseia, né, por esses elementos nobres, né, que são os valores e a própria presença divina na nossa vida, isso é um caminho importante que ela traz aqui, né? Agora, já que a gente não tem tudo isso, porque a gente está no mundo de escândalo, né? Entra outro capítulo, né, do Jesus e o Evangelho da Psicologia Profunda, no capítulo 9, onde vai falar que a gente ainda necessita do escândalo, né? Quando atrás então essa frase de Jesus, né? É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele que vem o escândalo, né? Então, de uma certa maneira, a nossa vida ainda é movida por escândalo, porque justamente a gente não compreende ainda essa dinâmica, o sentido existencial, moral, a proposta da reforma íntima, né? E assim por diante, em função do nosso primarismo e dessas questões internas mal compreendidas, a gente vai construindo uma dinâmica ainda de escândalo, né? Sendo nós porta-voz de escândalo, né? Ou tendo que reconhecer o escândalo acontecendo aí fora para poder tirar alguma mensagem para nós, no sentido de poder ir transformando e superando as nossas adversidades. Silvia? Não, eu só queria fazer um ponto, não sei se eu não fui entendida.
porque para mim, pessoalmente, eu acho que essa jornada de autoconhecimento é uma coisa que a gente precisa, primeiramente, estar consciente de literalmente todos os problemas que a gente pode encontrar. Então, entrar num problema é porque a minha fé vai me carregar. Sim, a fé carrega a gente até um ponto, mas nós temos que ter dentro de nós a força de conhecermos os problemas que a gente enfrenta, porque a não ser que nós fomos morar lá em cima da montanha, sozinho, como, what's your name? By yourself up there. Esqueci o nome agora das pessoas que são isoladas. Mas se nós estamos fazendo essa ermitão, deve ser. Obrigada. Se nós vamos fazer essa coisa dentro do mundo, que é onde realmente nós precisamos fazer, nós precisamos ter consciência de todos os problemas que nós vamos encontrar, inclusive as pessoas que não vão aceitar o que nós estamos fazendo, mas isso não significa que a gente vai parar de fazer, e inclusive aprende muito mais. Eu acho que quanto mais nós somos... as pessoas tentam fazer que a gente não queira, mas nos dá força de seguir o caminho que nós precisamos seguir, porque, inclusive, o sucesso vai ser mais doce até, não é? Porque chegar, como a Joana disse lá no Jesus, da psicologia profunda, chegar a uma consciência cósmica, é uma coisa que realmente demora muito tempo, é muita batalha, e é aquele campo pedregoso, mas é o que a gente aprende a coisa melhor. Fé é bom, ajuda, mas a força de dentro tem que ser bem forte também, eu acho, para conseguir. Eu acho assim. Desculpe, Silvia, dá licença, doutor Gelson, por gentileza, desculpe, Silvia, é que eu pensei assim no sentido de que nós temos que viver no mundo, claro, nós estamos no mundo, temos que viver no mundo, e é para isso que estamos aqui, né? Mas é que a gente enfrenta cada situações tão difíceis no nosso dia a dia, ou mesmo, olha, todo tipo de situação nós estamos assim, tentações e tudo mais. Então, se nós não tivermos a fé dentro de nós, e ela vai se construindo devagarinho, né? Muitas vezes depois do sofrimento muito grande também. Então, é nesse sentido que eu quis dizer, sabe? Deus me livre, não é que assim que já tem a fé, e a só fé que vai fazer, não, a gente vai viver no mundo, sim, e vai enfrentar, e vai cair, e vai escorregar, e vai levantar, é assim mesmo. E ela fala do cuidado, né? Já que a gente está num mundo que envolve situações lamentáveis frente à situação, todos nós podemos cair, né? Que ela fala dos fenômenos perturbadores infelizes que acontecem em nossa vida ainda, o estágio evolutivo que a gente se encontra, que é um estágio ainda de inconsciência, de vícios, de padrões que a gente tem que transformar, mas que é importante a gente poder também aprender a lidar com esses erros, equívocos, não no sentido de condenar e nem julgar, né? Mas no sentido de poder aproveitar eles como forma de reflexão e tomada de consciência. E ela diz que toda vez que a gente, de uma certa maneira, também gera, através da nossa atitude, hábitos de julgamento e censura alguém, condena alguém, sem autoridade moral para isso, né? A gente também está provocando escândalo, né? Então, esconder a deficiência nossa e querer enxergar, né, o erro no vizinho. É difícil a gente não cair em escândalo ainda na nossa dinâmica psicológica. De um jeito ou de outro, a gente cai ou agindo de maneira inadequada ou interpretando o outro, julgando o outro de uma maneira também descuidada, né? E aí a gente acaba também sendo gerador de escândalo de um jeito ou de outro, né? Mas, de uma certa maneira, todo esse confronto que nós estamos tendo na vida, das dores e dificuldades, tem que servir, pelo menos, para a gente poder começar a
a gerar um pouco de consciência, né, para evitar novos escândalos, né? E por isso que também ela cita, né, no capítulo 9, que é necessário que a gente arranque o olho, né, do que ser escândalo, do que usar o olho como escândalo. E aí a Joana falou que seria um absurdo pegar isso de maneira literal, né? Isso tem a ver se libertar o que está por trás desses escândalos, né? E também, de uma certa maneira, isso tem a ver com a questão da reencarnação, né? Que às vezes a gente vai ser afetado em outra vida, naquela região que foi motivo do escândalo, com forma de não cair de novo naquele mesmo erro. Então, é melhor vir cego numa próxima encarnação, ou vir com um corpo debilitado para não favorecer o suicídio, por exemplo, né? Do que propriamente vir são e não conseguir se controlar e gerar novos escândalos que comprometem mais ainda a nossa vida. Então, de uma certa maneira, a vida vai se encarregar de nos confrontar e, pela lei de causa e efeito, evitar o escândalo. Ou a gente faz isso de maneira consciente, assumindo para nós mesmos esse compromisso, ou a gente paga o preço pela vida, né? De amargar os encargos da nossa inconsciência, nossas atitudes inadequadas. Kate? É só um comentário, assim, porque é interessante que esse processo todo, insatisfação, fracasso, reconhecimento e tudo, acaba levando a gente para um outro conflito, né? Que é o da culpa, que não faz parte desse capítulo, mas se a gente perceber, todos nós levamos uma culpa, carregamos uma culpa com a gente de alguma forma, e às vezes a gente não sabe por quê, né? E muito ligado a esse processo de inconsciente de por que eu estou insatisfeito, por que eu fracassei, né? Eu tive um exemplo de um pai que chegou para mim depois de uma aula e veio falar que estava muito chateado porque ele se separou da esposa e não queria ver os filhos. Não porque ele não queria ver os filhos, mas é porque ele tinha arrumado uma namorada e ele queria muito viver a vida nova. Então, ele estava com muita culpa, se sentindo muito mal. Então, a gente teve que conversar bastante para aceitar aquilo que você falou, né? Das necessidades internas também, reconhecer, eu sou pai, mas eu também sou humano, eu também tenho as minhas necessidades e tal. Então, é aí que a gente carrega uma culpa e fica muito difícil, porque a gente não... Parece um processo dominó, né? Tudo isso, né? O escândalo, essa questão da insatisfação, essa questão do fracasso, né? E da culpa, se a gente for ver bem de perto, é uma falta de compreensão, porque essa culpa exagerada que a gente não compreendeu bem, né? Assim, falta uma compreensão, elementos para a gente compreender a realidade, para a gente poder aproveitar ela da melhor maneira possível sem se culpar. A culpa também é uma incapacidade de fazer uma boa leitura de nós mesmos e da vida, né? E poder entender, né, as implicações e sermos responsáveis pelos nossos atos, mas reconhecendo ainda as nossas limitações e pequenezes. A gente não consegue compreender um lado da moeda, isso acaba gerando, então, algum elemento de conflito. Então, o conflito é sempre uma incapacidade de compreender e de lidar com a realidade, num certo sentido. Tá? Muito bem, gente. Então, com isso, a gente vai encerrando esse tema. E semana que vem, a gente vai trabalhar um tema bastante importante e que nos atinge diretamente e também nos atinge o mundo como um todo, que é a solidão. Então, é um tema bem importante. Na semana que vem a gente entra, então, no próximo item, que é o 14, o tema da solidão. Tá bom? Ok. Alguém faz a prece de encerramento para nós? Posso fazer, Doc. Então, por favor. Senhor Jesus Divino Amigo, agradecidos
enorme agradecimento por essa aula tão linda, Senhor, tão luminosa, que nos trouxe tanto esclarecimento, tanta compreensão dos conflitos, das situações que vamos vivendo aqui na Terra. Pedindo, Mestre querido, que nos envolva, que nos dê muita força, muita coragem para enfrentarmos a nós mesmos em primeiro lugar e depois, Senhor, o nosso ao redor, o nosso semelhante, termos mais indulgência, tendo mais compreensão, vendo nele eu ontem, talvez. Senhor do amor, envolve-nos, Senhor, nos trazendo suavidade em nossos corações, mais bondade e muita mais alegria também. Agradecendo, Senhor, agradecendo ao Dr. Gelson amado nosso, por essa aula tão linda, tão sublime, por todos esses espíritos queridos, bondosos, caridosos mesmo conosco, envolvendo esse trabalho. Pedimos licença, Senhor, para encerrar o nosso estudo dessa noite, em nome de Jesus. Que assim seja. Muito bem, gente. Então, boa semana a todos. Paz e luz no coração. Obrigada. Gelson, como que vai ser semana que vem? Porque hoje teve tanto problema para a gente entrar. Obrigada. Acho que até semana que vem o Fabrício conseguiu ajeitar. Qualquer coisa a gente conversa com ele, né? O Fabrício vai nos dar um toquezinho. Né? Tá ok. Tá Obrigada, então. Tá certo. Boa semana para vocês. Obrigada. Vocês abençoem. Obrigada, Gelson.